quinta-feira, véspera de feriado. Nós vamos nos colocar em pé e vamos orar consagrando ao Senhor nesta hora. Parabéns por terem vindo até aqui para adorar o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença em nome de Jesus, nosso mediador, nosso Salvador. E viemos aqui, ó Deus, para Te adorar, Te exaltar, glorificar o Teu nome, dizer da Tua grandeza, da Tua soberania e também revermos os nossos irmãos, parte da Tua igreja, que viveremos, ó Deus, para sempre, por causa da Tua misericórdia, por causa da Tua graça. Obrigado por nos trazer até aqui, obrigado por nos dar o entendimento da necessidade de servir ao Senhor, de Te obedecer, de Te honrar, e que nesta noite o Senhor possa falar conosco, ó Deus, mais uma vez, responder às nossas orações, ouvir os nossos clamores, ó Deus, as nossas necessidades, que o Senhor as conhece, mesmo antes de nós pronunciarmos. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a nossa igreja que está espalhada por toda a nossa cidade, estado, país e outros países. Sê conosco, Pai, nesta hora, e nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos ler o livro de Salmo. Nós vamos ler o capítulo 57. Salmo 57. Hoje nós continuaremos aquela série de mensagens, compaixão e rebelião. E este texto tem a ver com o contexto também da mensagem. Salmo 57, nós vamos ler alternadamente, eu lerei os versos ímpares, e os irmãos os pares, bem forte. Tem misericórdia, eu já ia ler na minha versão aqui, vamos lá, no telão. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo. Dos céus Ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Até aqui. Vamos adorar o Senhor com cânticos. O irmão Pedrito na direção neste momento. Vamos cantar louvores ao Senhor. Amém. E a nossa alma sabe muito bem o que isso significa. Então nós vamos bendizer ao Senhor
cantando alguns desses belos hinos do nosso acervo musical. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, se me valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cala, Ele poderá livrá-la. Ele eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho do Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que por pura pertinaz enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim, ao meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Mais um, depois nós voltaremos a...
Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Sejam encapelados do mar, a ira dos homens, do gênio do mal, que as águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. O que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas o mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Sejam encapelados do mar, a ira dos homens, dos gênios do mal, que as águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu admiro o repertório do Pedrito. Ele só pergunta o tema da mensagem e ele seleciona dentro do objetivo geral da mensagem. Uma bênção. Nós teremos o nosso momento de oração agora, oração intercessória. É natural que todos tenhamos petições, mas nós vamos hoje orar pelos motivos que estão compartilhados no grupo de oração da nossa igreja. E eu imprimi aqui os motivos, que não são poucos, e segmentei, ou pelo menos tentei segmentar aqui para a leitura. Eu gostaria de convidar a irmã Kícia para o momento de oração, enquanto eu leio, até que a irmã chegue. Nós vamos orar pela irmã Elvira, a mãe do pastor Paulo Sérgio, Cris Carvalho, que motiva depressão, Glória Socorro, que está fazendo quimioterapia, Diácono Jonatas, que já está em casa, mas que carece das nossas orações, Sandra Roseli, apendicite, Jean, com anemia, Roberto, recuperação da cirurgia na coluna, Sérgio Murilo, com câncer, Marli e Marise, mãe e filha, Davi Dantas, irmã Vera Argolo, que está fazendo quimioterapia. Vamos orar pelo seminarista Felipe, que teve uma forte crise de gastrite e ainda está em recuperação, Thalita Rafaela, aguardando para fazer cirurgia, Bernadette entubada,
Vamos orar por ela também. Todeia, né? Todeia. Recuperação da cirurgia do coração. Júnior Gomes e família. Orar por consolo. O cantor Sérgio Lopes, que teve AVC. Erivaldo Campos, que está com problema no pulmão. Antônio, irmão de Abigail, recuperação da Covid. Cirurgia do irmão Américo. Acabei de receber agora a foto dele, enviado pelo próprio médico, e a esposa compartilhou. Ele está na UTI, mas ele está bem, só está lá por questão de segurança. Fiz uma cirurgia hoje, mas ele está ontem, né? Está se recuperando, graças a Deus. Danilo, que também recebeu a informação que está com diversos tumores, vamos orar por ele. E por provisão, irmãos que querem alugar, vender ou comprar imóveis, irmãos também com causas na justiça, motivos de oração pela nossa igreja, pelos ministérios, pelo corpo diaconal, campanha de missões estaduais, o projeto de evangelismo Alcance, Ministério Infantil e as crianças especiais de nossas igrejas e suas famílias, pelo nosso grupo de oração e pela missionária Ruth Delma e missionária Socorro Diniz, que estão em viagem missionária, e pelo recesso também do pastor Paulo Sérgio. Hoje, inclusive, é aniversário da irmã Sônia, né? Esposa do nosso pastor. E oração também, motivos no segmento aqui espiritual, famílias e filhos desviados da palavra do Senhor, dos caminhos. José Rios e esposa, Maria Alice, Tiago e Yasmin, por conversão, Edivânia Rodrigues e Heloísa Rodrigues. Vamos orar então por estes motivos, irmã. Pai querido, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória sejam dadas a ti. Nós te rendemos graças porque o Senhor é bom, a tua misericórdia se renova a cada manhã. Nós te exaltamos porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Tu és o nosso abrigo, como nós cantamos aqui. Nós não somos nada sem ti. E por isso, em comunhão com os nossos irmãos aqui, nós agradecemos esse momento, um momento de intercessão, onde a tua igreja, no mesmo objetivo, vem clamar por esses nomes que foram elencados aqui, Senhor. Tu sabes que o grupo já vem orando, a igreja já vem intercedendo, e mais uma vez, em comunhão com os teus servos, aqui na tua casa, a casa de oração, nós pedimos, Senhor, afofa o leito daqueles que estão enfermos. Entra com providência nas medicações, nos procedimentos, Senhor. Aqueles que estão entubados, que o Senhor possa desentubar. Ó Senhor, Tu és o Deus, o médico dos médicos. Aqueles que estão com problemas na alma, de depressão, de ansiedade, que o Senhor também chegue ali, acalmando os seus corações, fazendo-os lembrar que o Senhor é quem cuida de nós, que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor é a nossa proteção. Aqueles, Senhor, que estão se recuperando de cirurgias, que o Senhor também possa abençoá-los ricamente, que as medicações possam fazer efeito e logo, logo eles possam sair dali. Pedimos também, Senhor, por aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa consolar, possa colocar no seu colo, possa dizer que o Senhor, fazê-los lembrar que o Senhor é o Deus da vida e que o teu Espírito traga o consolo. Senhor, aqueles que têm motivos na justiça, causas até ganhas, que a justiça humana já deu ganho de causa, mas ainda não receberam, que o Senhor também possa colocar a tua mão e possa fazer com que eles tenham o seu direito recebido. Aqueles, meu Deus, que estão querendo vender, comprar, que o Senhor também possa abrir portas de venda, novos compradores, novos inquilinos. Senhor, aqueles que estão com problema em suas famílias, que o Senhor também se faça presente. Os desviados, meu Deus, os teus filhos que um dia passaram por aqui, tiveram alguma experiência com o Senhor, que o Senhor faça-os lembrar de que eles têm que voltar. Ó Deus, nós temos muitos pedidos, mas nós sabemos que o Senhor já ouviu, que o Senhor vai responder conforme a tua vontade,
que o Senhor é um Deus bom e nós estamos aqui esperando que o Senhor faça a tua vontade nessas vidas. Nós agradecemos por este momento, momento de intercessão, momento em que nós podemos colocar as nossas demandas e tirar toda e qualquer ansiedade dos nossos corações. Muito obrigada, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nós vamos ouvir mais uma ou duas canções, Pedrito, de louvor ao Senhor, e aí nós vamos para o momento da pregação da palavra. Quando nos cercar o mal, ao rugir o temporal, é Jesus, é confiar, nunca poderá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar quem somente confiar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Meu Senhor de tudo sabe, certamente sim. Com cuidados insonsáveis me protege a mim. Tudo quanto Deus permite, pra meu bem será. E no dia mais penoso, forças Deus dará. Sim, confiadamente quero prosseguir, sem receio nem cuidados quanto ao meu porvir, pois que Deus meu Pai me assiste com divino amor, sendo aquele que me guia, Cristo Salvador. Amém. Amém. Graças a Deus.
Vamos então abrir a Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 2. E nós vamos para a nossa terceira mensagem desta série. Se Deus permitir, na próxima quinta-feira, nós encerraremos. E fazendo uma recapitulação, o tema desta série de mensagens, compaixão e rebelião, dando ênfase na compaixão do Senhor por nós e também a rebelião de Jonas, que na verdade ele nos representa, acaba nos representando, né? Porque nós somos rebeldes, mas por causa da graça do Senhor nós fomos alcançados e precisamos sim nos policiar. Na primeira mensagem o tema foi coragem para não fugirmos de Deus e coragem também para não fugirmos dos nossos conflitos. A segunda mensagem, o tema foi, quem se lembra? Desperte. Eu falei sobre 7 razões que nós precisamos então nos despertar antes que seja tarde demais. O preço caro da desobediência, as ameaças exteriores, a fuga nos porões da vida, a exposição da infidelidade, os prejuízos nos arredores, a presença fiel do Senhor constante, até em nossos piores dias, e ao Senhor pertence o governo de todas as coisas. Nesta terceira mensagem, o tema é clame. Nós vamos aprender das lições do clamor de Jonas, que está aí no capítulo 2, versículos de 1 ao versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. No telão, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Até aqui. O tema da mensagem, clame. E Jonas, agora, em uma situação final, né? Humanamente falando, ele estava numa situação agora sem saída, porque ele decidiu desobedecer ao Senhor, ele decidiu ir para longe da presença do Senhor, como diz o capítulo 1. Então ele agora sofre as consequências. Temos uma lição preciosíssima. Aqueles que tentam fugir do Senhor sofrem prejuízos. O lugar de todo ser humano, de qualquer lugar da terra e de qualquer tempo,
é na presença do Senhor, é próximo do Senhor, é em obediência ao Senhor. Fugir ou ir para longe da presença de Deus sempre nos trará prejuízos, porque Deus é bom, e quando nós estamos perto do Deus que é bom, então nós somos beneficiados, nós desfrutamos da bondade de Deus, do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. Mas quando nós optamos, ou quando alguém opta pelo afastamento, pela distância do Senhor, acaba sendo algo até óbvio. Se eu estou próximo de Deus, que é bom, sou beneficiado. Mas se eu opto em estar longe da bondade, então eu acabo sendo amaldiçoado. Eu sofro as consequências da rebeldia. Então aqui nós temos algumas lições a partir desta oração, deste clamor que Jonas faz no ventre do peixe. A primeira, em tempo de angústia, não se esqueça do seu Senhor. Na angústia, Jonas se lembrou do Senhor, o seu Deus. No versículo 7, diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E às vezes, parece que é no momento de deserto, é no momento de escassez, no momento de dores, no momento onde faltam alternativas, que nós lembramos do Senhor. A nossa tendência é olharmos para o lado, procurando ajuda de amigos, de familiares, ou então olharmos para baixo e procurarmos ajuda nos filhos, não que eles estejam no sentido literal embaixo, mas, olhando para a geração, talvez sobrinhos. Tendemos a olhar também para baixo, ou então olhar para trás. Qual amigo que me ajudou ontem, naquela situação? Faz tempo que eu não o vejo, então nós olhamos para trás, lembramos de pessoas que um dia nos ajudaram, ou então olhamos para frente, procurando pessoas que possam, de alguma forma, nos tirar deste tempo de angústia. Mas Jonas, ele olhou para cima e buscou, então, o Senhor. Em tempo de angústias, não se esqueça do seu Senhor. O Senhor, seu Deus. Esta parte, seu Deus, é muito profundo. Não é o Senhor Deus, Ele existe. O Senhor Deus é real. Nós podemos contemplá-lo através da sua criação, da sua grandeza. Hoje mesmo, pela manhã, rapidamente peguei as crianças e fui ali no Lagos da Orla. E é impressionante a criação de Deus. Percebemos o seu amor, percebemos a sua grandeza na brisa, no céu, no mar. Viu? A existência de Deus. Mas não é o Deus Criador que eu busco apenas, mas o meu Deus. Ele precisa ser seu Deus. Deus existe? Existe. Deus é amor? É. Ele pode ajudar? Pode. Mas eu pergunto, ele já é o seu Deus? Jonas, ele diz aqui no versículo 1, orou ao Senhor, seu Deus. Você já tem Deus como o seu Senhor? Então nós temos que ter este relacionamento. Se Ele é o meu Senhor, eu sou o seu servo. Se Ele é meu Senhor, Ele é também meu Pai,
e sendo Ele meu Pai, eu sou o seu filho. Mas se Ele é Deus que eu só procuro quando preciso, pela graça, Ele irá nos atender. Mas Deus não é como uma farmácia ou como um remédio que a gente só procura quando estamos doentes. Deus não é um advogado que nós só procuramos quando estamos no meio de um problema onde precisamos de orientações. Deus não é um psicólogo para nos orientar nos momentos de dúvidas, nos momentos de crise emocionais. Deus, Ele é o nosso Senhor, que nos criou para caminharmos com Ele todos os dias. Ele nos criou para termos um relacionamento com Ele. Então, se nós não estamos tendo um relacionamento pessoal, Ele é um Deus distante, real, verdadeiro, amoroso, bondoso, eterno. Toda a sua verdade irá prevalecer, mas nós não estamos convivendo com Ele. Então, Jonas, apesar da rebeldia, ele andava com Deus. Deus o convocou. Jonas, apesar da sua índole, do seu gênio possivelmente difícil, mas ele se lembrou do seu Deus. Ele estava tentando fugir do seu Deus. Então nós aprendemos aqui que nós nunca devemos nos esquecer do nosso Deus. Aliás, quando esquecemos de Deus, isto é um sinal de que nós não temos caminhado com Ele, como nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus. Ele é o nosso Pai. Então nós podemos desfrutar disso. Jonas, apesar da rebeldia, tinha Ele como seu Senhor. Você pode falar com Deus de qualquer lugar do universo. Jonas estava no ventre do peixe. E lá ele falou com Deus. E o Senhor o ouviu. A segunda lição que nós tiramos deste clamor é que em dias de desespero, faça uso do recurso da oração. No versículo 1, o texto diz, orou ao Senhor. No versículo 2 diz, clamei ao Senhor. E no versículo 3, do ventre do abismo, gritei. Jonas, ele explorou este recurso em seu momento de desespero. Orou ao Senhor, clamou e até gritou. E é claro que Deus não ouviu a sua oração por causa do grito. Porque é Ele, Salmo 40, que se inclina para ouvir as nossas orações. 5 descrições que eu trago aqui sobre a oração. Que a oração, primeiramente, é um recurso natural mediante a minha conversão. Quando eu me converto, é como se eu recebesse um combo de bênçãos. E dentro desse combo, nós recebemos o poder da oração. Porque agora nós falamos e o Senhor nos ouve. É um recurso natural mediante a conversão. Segunda descrição é que a oração é um compromisso pessoal. Ter o meu momento para pegar aqui os meus motivos de oração, intercessão, louvor, gratidão, súplica, e eu tenho que dedicar um momento
na minha agenda para isso. Porque a oração é um compromisso, deve ser um compromisso que eu tenho com quem? É com Deus. Meus irmãos, pensem comigo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, os justificados, quando oram, o Senhor ouve as suas petições. Então, se nós podemos falar diretamente com Deus, o Senhor ouve o nosso clamor e responde conforme a tua vontade, quantas pessoas não precisam das nossas orações? Então, quando eu não dedico o meu tempo, um compromisso pessoal com Deus na minha oração, eu deixo de abençoar pessoas. Quem abençoa é o Senhor. Mas quando eu me calo, essas pessoas podem deixar de receber a nossa palavra de intercessão, o nosso cuidado. Quando eu oro, quando eu tenho um compromisso de orar por um motivo, eu procuro saber como está a situação, né? Agora, no fim da tarde, eu entrei em contato com a irmã Josefa. E aí, como que está o irmão Américo? Ela falou, pastor, está na UTI, mas está bem. Então, a gente passa a se interessar. Mas quando nós não temos um compromisso pessoal, a gente ora enquanto fazemos outras coisas. Podemos? Podemos. A Bíblia diz orar sem cessar. Quando estamos no carro, quando estamos cozinhando, quando estamos fazendo qualquer coisa, nós podemos orar. Mas eu preciso ter na minha agenda o meu momento de oração. Porque a oração deve ser um compromisso pessoal. Terceira descrição da oração, é que ela deve ser também intencional. A oração também ela deve ser prazerosa. Eu tive uma experiência com Deus, esse tempo atrás, sobre oração. E a lição que eu tive é que Deus, quando nós oramos, às vezes Ele nos dá o ouro, mas às vezes Ele nos dá o garimpo. Às vezes Ele responde, Ele abre uma porta, Ele nos abençoa exatamente com aquilo que precisamos, mas às vezes Ele nos dá um garimpo, onde nós vamos ter que trabalhar. Quando Ele responde através de uma oportunidade, né? Então nós precisamos sair de onde nós estamos para que tenhamos a resposta, vamos dizer assim. Jesus multiplicou os pães. Ali, Deus deu o ouro. Né? Deus deu o ouro. Mas, para o povo chegar à terra prometida, Deus deu o garimpo. Eles tiveram que garimpar, para depois eles chegarem até o ouro. Qual é a sua situação hoje? Às vezes Deus dá garimpo para algumas pessoas, mas elas ficam ali ainda murmurando, Senhor, mas não é o ouro que veio, veio o garimpo. Às vezes Deus nos dá sementes, que nós temos que lançar na terra e trabalhar para colhermos o fruto. Mas Deus também tem dias que Ele nos dá diretamente o fruto. Então a oração, ela tem estas características. E Jonas fez uso, então, deste recurso. Ele lembrou do Senhor e ele clamou. Não só clamou, mas ele gritou. Pastor, mas não é irreverência gritar com Deus? Nem um pouco. Nem um pouco. Porque quando gritamos, simplesmente estamos expressando
é uma forma de nos apresentarmos a Deus, de falarmos com Ele. E independente do grito, ou antes do grito, Deus já sabia o que estava no coração de Jonas. Então nós temos esta liberdade e podemos fazer, então, devemos fazer uso do recurso da oração. A terceira lição deste clamor de Jonas: reconheça a sua pequenez diante de Deus. O texto diz então, disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Ele reconhece, Jonas reconhece a grandeza do Senhor quando ele diz: lançaste-me no profundo, ou neste texto que lemos, lançado estou de diante dos olhos. Aqui, meus irmãos, foi uma justa retribuição para quem decidiu fugir da presença de Deus. Eu lembro de Paulo que diz: de Deus não se zomba, aquilo que você plantar, certamente colherá. Uma pessoa que decide fugir de Deus, ela certamente colherá prejuízos, como foi o caso de Jonas. Ele se encontrou lançado em alto mar, completamente perdido e sem nenhuma alternativa, porque ele decidiu fugir da presença do Senhor, e de Deus não se zomba, porque Ele é o Senhor. Mas um detalhe: Deus é amor. Então, quando nós decidimos fugir da presença do Deus amoroso, nós sofremos as consequências. Então, nós temos que reconhecer a nossa pequenez. Ele diz, versículo 6, desci até aos fundamentos dos montes. E Jonas então percebe a sua pequenez. Em um comentário bíblico, eu tirei um trecho que eu quero ler para os irmãos, justamente neste momento, quando ele sofre esta consequência da desobediência, lindamente exemplificando o triunfo do Espírito sobre a carne, quando ele reconhece, quando Jonas reconhece: eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor. Lindamente exemplificando o triunfo do Espírito sobre a carne, da fé sobre os sentidos. Por um tempo, os problemas impedem a esperança, mas a fé reavivou quando Jonas se lembrou do Senhor, que Deus é gracioso, e como agora Ele ainda preserva a sua vida e consciência em sua prisão escura. Ainda que estejamos no vale da sombra da morte, o Senhor pode fazer com que a nossa vida seja preservada. Agora, tem um detalhe interessante aqui. De fato, prevaleceu o Espírito sobre a carne. O que significa isso? A postura de submissão, de humildade ao Senhor, em procurá-lo, do que a postura de rebeldia e de um fugitivo de Deus. Então, as bênçãos do Senhor acontecem mediante a postura de humildade. Humildade. Deus, Ele abomina os soberbos. A Bíblia diz que Deus conhece os soberbos de longe, mas os humildes Ele conhece de perto. Então Deus trouxe Jonas para perto dele novamente, quando Jonas teve uma atitude de humildade, quando ele reconheceu a sua pequenez. E o quarto e último ponto desta oração: deposite a sua fé no Senhor da vida. Jonas disse: se eu viver, oferecerei sacrifícios, com voz
de agradecimento. O que votei, pagarei. Como se fosse assim: preserva, Senhor, a minha vida. Preserva, Senhor. Eu oferecerei sacrifícios com voz de agradecimento. E neste contexto, eu fiz um apanhado aqui das ações de Deus em prol de Jonas. Versículo 2: tu me ouviste a voz. Também no versículo 2: respondeu a Jonas. Versículo 6: fizeste subir da sepultura a minha vida. Respondeu o clamor de Jonas. Versículo 10. Parece que a impressão que dá é que Jonas se sentia completamente só. Mas pela fé, ele cria que o seu Deus estava com ele, mas ele não podia ver nada. Aí é os olhos da fé, né? Aí são os olhos da fé. Mas, como nós não estamos lá no ventre do peixe com Jonas, a palavra permite com que estejamos na perspectiva de Deus. E o que nós observamos aqui é que enquanto Jonas está no caos, Deus assiste Jonas, pronto para ajudá-lo. Então, ainda que os dias de angústias nós não consigamos ver, sentir, ouvir a Deus, nós podemos descansar na verdade de que Ele não nos abandona. E quando Jonas encerra o seu clamor, Deus responde ao peixe, né? Ele responde, versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Meu irmão, minha irmã, volte-se para o Senhor com uma postura de humildade. Ainda que você não esteja afastado do Senhor, mas tenha uma postura de humildade diante deste Deus grandioso, que é capaz de chacoalhar o mar, para que nós voltemos para Ele. E Ele dará a palavra de ordem, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. Amém? Ele dará, Ele pode dar. Eu não posso determinar nada aqui, mas o nosso Senhor, Ele tem autoridade para dar a palavra de ordem para a sua criação. O peixe aqui representa a criação de Deus. Ele pode dar a palavra de ordem para a sua criação. Ele pode mover terra, céu e mar, para que as nossas orações, para que o nosso clamor seja respondido. Agora, olhando para o todo, a oração foi respondida por causa da missão de Jonas, lembra? Porque aqui nós estamos diante de Jonas está em uma missão, e essa missão, ela precisa ser continuada. Então, Jonas se posiciona com uma atitude de humildade, e esta humildade, então, ele convence ao Senhor de dar continuidade no seu propósito. Você ainda o agradecerá. Versículo 9, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, o que votei, pagarei.
Meus irmãos, a tempestade vai embora. A tempestade vai embora. Às vezes, no momento da chuva, do toró, do pé d'água, no momento das lutas, parece que ali nós morreremos. Ou aqueles dias jamais acabarão. Mas não é verdade. Tudo passa. A palavra do Senhor permanece para sempre. Mas as tempestades vão embora. Então nós podemos dizer, meus irmãos, nós podemos dizer que quando a tempestade for embora, ofereceremos sacrifícios ao nosso Senhor. É claro que esse sacrifício é de obediência. Nós não precisamos mais sacrificar animais. Mas, Senhor, permaneceremos fiéis a Ti. Conclusão, meus irmãos. Conclusão. Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Foi o que Jonas fez. Pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Dias de desespero, dias de angústia. Por que estás abatido, ó minha alma? Se eu tenho o meu Deus. Por que te perturbas dentro de mim? Se Ele está comigo. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A conclusão, 3 pontos. Coragem para não fugirmos de Deus, primeira mensagem. Desperte para não pagar o preço da desobediência. E terceiro, clame ao Senhor, o seu Deus, e Ele te ouvirá. Amém? Semana que vem teremos a nossa 4ª e última mensagem, se Deus permitir. Mas eu quero orar com os irmãos neste momento. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos por estas lições preciosas, deste clamor do profeta Jonas, que se rebelou contra o Senhor, fugindo da tua presença para bem longe, mas o Senhor o trouxe para perto. Em nome de Jesus, Senhor, nós tomamos posse de cada verdade, ó Deus, desta mensagem, de que nós podemos explorar o recurso da oração, lembrarmos que não estamos sozinhos, lembrarmos também da nossa pequenez diante do Senhor, e nos submetermos, ó Deus, à tua vontade, porque o Senhor é bom, e tudo que tu tens para nós, para o teu povo, nos fará bem, sempre nos fará bem. Se há no nosso meio, ó Deus, ou pessoas que estão nos assistindo, pessoas aflitas, e talvez até sofrendo consequências por ter decidido fugir da tua presença, ou andar por caminhos distantes do Senhor. Ó Deus, que esta palavra venha trazer a lembrança da tua misericórdia e compaixão, ainda que diante de posturas de rebeldia, mas que o Senhor, o teu amor, está acima das nossas atitudes. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós nos enchemos de esperança e de alegria por saber, ó Deus, que o Senhor é bom e as tuas misericórdias não têm fim. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, estamos chegando ao final deste culto e amanhã, feriado, que Deus possa abençoá-los. Aproveitem bem o feriado para
para descansar, passar um tempo com a família e, se Deus permitir, final de semana estaremos aqui juntos, pela manhã, no domingo, o pastor Messias trará a mensagem, eu estarei na direção do culto e à noite estarei falando sobre o desafio do grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Nós vamos pensar neste desafio e aprendermos o que a palavra de Deus tem, como nós podemos amar ao Senhor. Então esperamos que seja também edificante para a igreja. Venham para a igreja, venham para a congregação. Assim como nós temos que tirar um tempo para Deus em oração, nós temos também que reservar um tempo da nossa semana para a congregação. Nós congregamos, encontramos nossos irmãos, é o povo que nós viveremos no céu, né? Juntos. Então nós temos que estar juntos desde aqui da terra, para não sermos estranhos lá no céu, né? Então venham no domingo, de manhã e à noite. Com a bênção estaremos encerrando o culto, vamos nos colocar em pé, que Deus possa abençoá-los ricamente, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as doces e poderosas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, seja com o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.